Estamos aqui novamente para o nosso programa Um Fato, Duas Visões. É um programa que é patrocinado e produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Junto comigo, como sempre, a minha amiga Neide Noves. Olá, Olá. Neide. Olá. Olá. Bom ter você de volta. Eu fiz aí os 2 programas sozinha, mas senti sua falta aí muito. Mas eu estava presente de coração e assisti os 2 depois, que eu tive um problema particular e não pude, mas assisti os 2. Parabéns! Obrigada. Hoje nós temos uma convidada especial, a doutora Nazira Scaf, que é a criadora, a diretora do Instituto Alima, é médica, psicodramatista, trabalha com muitas coisas interessantes, mas hoje, particularmente, nós vamos falar sobre os grupos étnicos na luta antimanicomial. Tudo bom, Nazira? Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês, que eu respeito demais e admiro e tenho como inspiração. Que bom ter você junto com a gente. Nazira, como é que você chegou nesse trabalho dos grupos étnicos e a luta antimanicomial? Bom, dos grupos étnicos foi há muito tempo lá, ainda quando eu fazia formação em psicodrama em 1997, né? E com você mesmo, Márcia, que eu elaborei as primeiras reflexões, né? De quanto era importante trabalhar assumindo as diferenças, respeitando as diferentes expressões de cada etnia. Na época, eu trabalhava com a prevenção à AIDS, né? Então, como trabalhar um assunto que era invisível para aquele povo e que eu precisava formar multiplicadores indígenas para eles mesmos trabalharem com o conceito no seu idioma, respeitando a sua cosmologia, a sua organização social. Então, foi um grande desafio trabalhar um assunto que era nosso, uma doença do nosso mundo que entrou no mundo deles, né? Assim como eles viam. E isso, o psicodrama veio trazer a ferramenta mais maravilhosa que eu encontrei, uma vez que eu já trabalhava há muitos anos com grupos sociais, com mulheres, trabalhando o direito das mulheres. E aí, quando a gente entrou na comunidade indígena, a gente viu que as nossas ferramentas antigas não funcionavam, né? Dinâmicas de grupo, todas as técnicas que a gente tinha de intervenção social não funcionavam naquele contexto. Por quê? Porque era um outro mundo, era um outro povo. E aí que a gente começou a perceber as diferenças, e o título do projeto, e um nome que me acompanha sempre, chama Assumindo as Diferenças, né? Na questão, e aí, ao longo dos anos, trabalhei com várias comunidades indígenas, em vários projetos, recentemente na pandemia, com os índios do Alto Rio Negro também, sempre utilizando, desde então, o psicodrama, né? O sociodrama. Desculpe cortar você um pouquinho, assim eu fiquei curiosa, uma curiosidade. Quando a gente fala em manicomial, a gente pensa em distúrbios voltados para assuntos emocionais, talvez por ingenuidade ou falta de conhecimento, e a gente pensa em manicômio, alguma coisa dessa ordem. Você fala de um outro lugar, você fala de grupos diferenciados. Explica um pouco essa diferença das pessoas. Porque a questão manicomial, ela volta, assim, em 1996, foi a abertura, a concretização da grande reforma psiquiátrica, né? Onde a gente tirava os doentes do hospício e devolvia para a sociedade, para uma interação, para um convívio mais saudável, para um respeito àqueles seres, né? E, de repente, a gente está vendo um retrocesso nessa liberdade de expressão, nessa organização social que proteja as pessoas, que não as cerceie de liberdade, que não as adoeça mais, né? A questão manicomial, eu fiz um trabalho recentemente, agora, esta semana, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com os estudantes de psicologia, que estavam trazendo um seminário sobre essa questão, e no sociodrama que a gente desenvolveu, nós vimos que
todas as diferenças, todas as formas de expressão individuais estão em risco quando nós queremos, de novo, prender os diferentes, né? Quando nós queremos transformar a diferença em doença, porque ela não atende os pressupostos do sistema, do consumismo, de gerar doença é uma forma de você alimentar o mercado, né? E você acha, Nazira, que os grupos étnicos eles ficam mais suscetíveis a isso porque eles vivem a diferença, né? A diferença frente à hegemonia do povo branco, do povo mais com essas influências europeias, todas que a gente tem, né? Do povo dominante, né? Existe um povo um domínio e existe um subsumido, existe um subordinado, né? Então, quem tem mais poder domina mais, e a gente vai rompendo fronteiras, né? Eu tenho pensado que neste mundo super comunicado, né? Onde até uma pandemia se instalou, porque a gente não tem fronteiras mais, né? A gente viaja daqui para lá, a gente está em contato com todos em todo o tempo. É como se a gente estivesse vivendo uma holotropização, né? Nós saímos da holotropização. Isso você vai precisar explicar para as pessoas o que é. Holotrópico, holismo, né? O holismo foi criado pelo Christian Smuts, em 1926, para se referir àquele processo de totalidade, né? De você sair da parte para vivenciar o todo. Foi um conceito muito interessante e importante, porque a gente tinha uma visão muito segmentada da utopia, que era essa busca da consciência. Então, eu saía do indivíduo, da questão individual, e entrava no mundo mais perceptivo, mais amplo, né? Eu acho que isso que é possível trabalhar tecnicamente, essas coisas são conceitos importantes, mas eu acho que a internet hoje está fazendo uma holotropização demasiada. Estamos perdendo as individualidades, nós estamos perdendo os livros, nós estamos perdendo as fronteiras entre as pessoas, os grupos sociais. Então, urge a gente retornar às diferenças e trabalhar a tolerância, porque nós não temos mais essas fronteiras que protegem as pessoas. As fronteiras foram limitadoras, mas também são um mecanismo de proteção, de cultivo das diferenças, né? E você acha, então, que os grupos étnicos ficam ainda mais suscetíveis e a loucura pode se instalar aí, né? Dentro do nosso olhar para eles. Exatamente, porque se um diferente, um de fora, olha para um comportamento indígena, por exemplo, um ritual indígena, e esse indígena já está sem a sua proteção, sem o seu território, né? Ele já está misturado na nossa sociedade, ele é um louco, ele é um diferente, eu não entendo por que ele faz, eu tenho que assimilá-lo. Eu tenho que fazer com que ele seja catequizado dentro dessa ordem de consumo, e aí ele vai adoecer, sim, das coisas dele, mas também das nossas. Vai começar a ter hipertensão, diabetes, que não são doenças deles. Se eles estivessem lá no seu mundo, com a sua alimentação, com seus rituais, a sua compreensão cosmológica do mundo, eles têm um modo de viver que não adoeceriam como nós adoecemos, né? Agora, Nazira, isto seria uma proposta, é uma ação, vamos chamar de ação, porque já está em ação, né? Não é uma ideia, é já uma ação. Uma revolução cultural, né? É uma revolução, porque você muda a referência de homem no mundo. Ou seja, o homem está no mundo daquele contexto que ele vive, não necessariamente no mundo do centro urbano, enfim, daquele homem poderoso. Seria uma revolução cultural. Como foi esse processo de, não digo implantação, mas de modificação desse contexto, para que isto... Você vê quando você disse ocorrer a curto prazo? A curto prazo eu não vejo, mas eu acho que cada um de nós vai ter que buscar uma saída dessa, porque todos nós estamos meio assimilados, né? Todos nós estamos vivendo uma solidão por falta de comunicação, por falta de ver o outro, né? E essa pandemia foi a configuração disso, né? A concretização desse isolamento. E a gente está voltando para um mundo muito conflituoso,
onde a gente não enxerga o outro, e a tolerância diminuiu muito, né? Aqui na minha cidade, eu vejo acidentes de carro, assim, 3, 4, 5 por dia, que não era costume acontecer, porque é como se não se visse o outro, nós estamos caminhando sozinhos, né? E isso é enlouquecedor. E a loucura vem hoje, né, não só a questão dos doentes mentais, já que precisam de medicamentos, mas tem a loucura que é criada pelo contexto social. Então, urge fazer alguma coisa. Nós estamos vivendo depressões, tristezas, ansiedades, que são causadas por uma questão coletiva e não mais individual, né? O individual está subsumido nessa estrutura meio perversa, holotrópica, né? Voltando a usar esse termo, e as diferenças, o voltar à consciência é uma necessidade nossa, né? E o seu trabalho com os indígenas, e buscando aí no nosso tema hoje, que é a luta antimanicomial, o que foi te despertando? Assim, é perceber que eles estavam sendo internados com mais frequência? É perceber que havia uma pressão para interná-los? Qual foi o movimento que te despertou para essa questão? Na verdade, foi a perda da identidade, sabe? A perda do seu conjunto simbólico, a perda da sua... do seu mundo, né? Esse mundo, como eu disse, rompendo as fronteiras, eles não têm mais o seu locus, né? Eles não têm mais a sua... e esse locus, até por eles mesmos, lá dentro do grupo, acaba sendo desvalorizado. Então, eles valorizam o mundo de fora, valorizam o que está no mercado, valorizam o que está na internet, né? Então, quem são eles? Quem sou eu? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que retomar. E isso adoece porque eles perdem as suas referências. Né? Recentemente, lá no Alto Rio Negro, a gente trabalhou ensinando a medicina do autocuidado, né? A gente montou uma comunidade de autocuidado com as lideranças indígenas, mulheres indígenas, para reduzir o adoecimento por doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, obesidade, e também a síndrome pós-Covid, que estava muito forte lá em 2021, né, no período chegando em outubro, tal, a gente tinha muitos casos de agravamento pós-Covid. Aí, o que a gente precisava fazer? Resgatar, a gente utilizou a questão da alimentação. E aí foi interessante que elas aprenderam, a gente ensina, eu trabalho ensinando fisiologia, química, ensinando essas coisas para que eles entendam por que a alimentação adoece, né? A alimentação moderna adoece. E o interessante foi que a reação daquelas mulheres, eram todas lideranças indígenas de várias etnias, foi resgatar a alimentação tradicional, foi voltar a fazer seus eventos trazendo aquilo que os produtores locais produziam. E eles começaram a se reorganizar, valorizar, coisa que eles comiam quando estavam nas aldeias, mas na cidade nem faziam questão, nem aparecia essa diferença da alimentação, que vem junto com os rituais, que vem junto com o ritual de preparo, né, desses alimentos. Então, na cidade, é como se, ou quando o índio solta, se desloca desse espaço cultural, ele não tem mais identidade. Ele nem é índio e nem é branco ou não índio. Quem ele é? Isso dá uma disrupção mental, né? Isso dá como se estivesse sem os pés no chão, né? Sem enraizamento, né? Então, a gente tem que voltar a trabalhar essa construção da identidade. Na questão manicomial, né, na vivência que a gente fez lá com os estudantes de psicologia, a gente viu que existia uma espécie de loucura na cabeça de todo mundo, né? O momento foi trabalhado assim: se você desse vazão algo muito estranho dentro de você, não precisa contar o que é esse estranho, mas se você desse vazão, quem aqui acha que seria considerado louco? Todo mundo levantou a mão, né? Então, esse louco somos nós.
Quando nós queremos prender um filho diferente, porque ele é homossexual, porque ele é mais agitado, porque ele é mais criativo, e ele não tem espaço para exercer essa criatividade, não tem espaço para brincar, nós o transformamos em louco, né? E aí a gente tem que medicalizar. Os jovens estão cheios de Ritalina, estão cheios de precisar de alguma intervenção médica. Por quê? Porque a gente não está respeitando as diferenças. E todos nós estamos um pouco sem pés no chão, estamos desenraizados, né? E as famílias estão diluídas, elas olham para a tela, dentro de casa, todos estão olhando para alguma tela. Então, esse olhar para a tela e não olhar para o outro que está aqui do meu lado, é meio enlouquecedor, não é? Agora, ser diferente, né? Hoje é muito complexo, né? Porque o ser diferente, todos somos diferentes. E fazer o outro aceitar na nossa especificidade é muito difícil, né? Acho que todo mundo lida, eu também lido com essa questão da diferença, e há muito problema para que as pessoas entendam que diferença é uma coisa normal. Diferença não é uma coisa doente. Ela pode se tornar doente, mas ela não é. E caberia a nós identificarmos as diferenças e vermos como essa diferença pode ser socializada, vamos dizer assim. Não sei se é essa palavra, Nazira, mas tem que ser socializada e compartilhada, para que não haja exclusão e também não haja rejeição. O que você acha disso? Eu acho que a diferença é necessária porque ela está ligada à criatividade, ao encontro de saídas, né? A novas possibilidades para todos. Quando eu vejo o outro, vejo uma diferença, eu aumento o meu autoconhecimento. Porque é um conceito do Roberto Cardoso Oliveira, um grande antropólogo brasileiro, que ele fala de identidade contrastiva, né? Então, quando eu vejo o outro, vejo que o outro é loiro, tem olhos azuis, né? Tem um jeito de ser agitar mais rápido que eu, pensa umas coisas inusitadas para mim, eu me reconheço, porque eu começo a desenhar as fronteiras do meu ser por encontrar com o outro. Então, é interessante que isso não é um isolamento, isso é algo que se acrescenta ao meu autoconhecimento e me tranquiliza, né? Mas aí a gente tem que ter a terapêutica da sociedade, né? Nós temos que praticar a sociatria moriniana, que é o quê? Que é tratar isso adequadamente, né? Nós precisamos ensinar a sociedade como respeitar a diferença. E isso no trabalho psicodramático, né, com todas as suas técnicas, a gente consegue explicitar essa diferença de uma maneira respeitosa, até criativa, a gente dá um acolhimento para que os diferentes ali se coloquem, né? E isso traz a cura para as pessoas, isso traz a catarse também, né? Quando lá no grupo de estudantes de psicologia, eles dramatizaram diferentes cenas sobre quais as forças que operam para considerar alguém louco ou não, quais as forças do sistema, as forças da família, né? As dores de cada grupo social, sejam as famílias, os planejadores de saúde, os trabalhadores de saúde, né? As diferentes subjetividades, todos esses sistemas interagem para tornar alguém louco. Mas quando a gente vê a dor interna desses sistemas, os loucos que compõem cada um desses sistemas, então a gente trabalha um pouco mais a tolerância, a gente faz uma catarse, né? Dá um alívio ver que também dentro de cada grupo social desse que oprime, também tem a sua dor, tem as suas dualidades e tem as suas loucuras, né? Então, a gente amplia a nossa consciência sobre nós e sobre o mundo, sobre o outro, e alivia um pouco a dor, a gente consegue tolerar, né? Eu vejo também que as pessoas usam a palavra louco de uma forma diferente que você usa, tá certo? Ou seja, existe o agressivo, o violento, e a gente fala, ele é um louco. Existe a pessoa que é desadaptada, a gente fala que é um louco. E há a pessoa que é diferente, que é um perfil diferente.
Você acha que essa distinção, nesse novo momento onde a agressividade, a violência, a desigualdade ocorre, é necessária? Ou a gente pode englobar todo mundo como a loucura coletiva? Eu acho que o louco é feito pelo opressor, sempre, né? A mulher, nós aqui, nós três mulheres, falando nessa tela, né? Nós somos loucas, já fomos presas por isso, né? Já fomos colocados em hospício por pensar, né? Então, uma grande luta se dá o tempo todo para que a mulher ainda possa estar presente na sociedade, com a sua autonomia, com a sua leveza, com a sua contribuição peculiar, né? Então, qualquer diferente, ele tem que ser a tendência do opressor é tirá-lo da sociedade e trancafiá-lo, ou então colocar logo um rótulo: você é doente, você precisa de ajuda, você não está normal, né? Então, fugir da norma é sempre uma ofensa para o sistema, né? Então, por isso que eu chamo de todos nós, todos somos loucos, né? Tem aquela balada do louco da Rita Lee, né? Dizem que sou louco por eu ser assim, né? Se sou muito louco, mais louco é quem me diz, né? Então, ele fala, se eles têm 3 carros, eu posso voar, né? Então, se eles são famosos, eu, né, tenho a minha própria expressão, né? E aí isso é ser louco. Isso é ser louco. Então, o que nós vamos fazer com as nossas loucuras, né? E como é que a gente faz? Porque às vezes a gente fala assim, tudo bem, eu entendi, é uma questão filosófica, mas e quem que a gente tem que tratar, então? O que é tratar? A gente não vai dar mais remédio, tira os remédios? Como é que faz? Como é que eu posso decidir esta pessoa precisa ser tratada? Eu conheço um rapaz que tem uns 30 anos e ele tem esquizofrenia. Ele precisa de medicamento, né? Porque o diagnóstico do funcionamento cerebral dele é de que realmente, quando ele está sem aquele medicamento, ele entra em crises, começa a ter visões, começa a ter crises persecutórias. No entanto, a mãe dele, e ele é atendido no CAPS, quando ele tem crise. Então, quando ele está bem, quando a vida está estável, ele toma os seus medicamentos, ele não tem nenhum problema, ele convive, faz sua arte, né? A gente o vê conversar, nem percebe que ele teria algum problema. Tem um pouquinho de deficiência intelectual em relação aos mais rápidos, né? Mas interage normalmente. Quando acontece algum fato externo, por exemplo, uma namorada que ele acreditava que o amava, tal, simplesmente desaparece e não fala nada para ele entra em surto. Aí ele também esquece o medicamento, aí ele fica muito alterado por aquela dor. Nesse momento, ele precisa de um tratamento. Ele precisa de uma contenção até ele passar a crise, poder processar aquela perda, né? E aí retomar o ritmo dos medicamentos, porque nessa disrupção ele perdeu o rumo, né? Então ele precisa de cuidado. Aí, se a gente estivesse num regime manicomial, na hora que ele está na crise, no surto, se a família não compreendesse isso, ele tem uma mãe que cuida dele, que trabalha como diarista na casa, né, com várias famílias. Se essa mãe não conhecesse isso e não lutasse pelos direitos dele ser atendido dignamente, rapidamente ele seria internado e provavelmente ficaria lá naquele hospício por muito tempo, né? Porque ele não seria tratado dentro do hospício, ele seria cerceado por meio de drogas, por meio de outras estruturas que a gente sabe que existiam nos manicômios e por isso a gente torce que eles não voltem, né, com a força que tinha. Então, a gente tem que ter uma estrutura de cuidado durante a crise, sabendo que essa pessoa sempre vai ser diferente, sempre vai precisar daquele medicamento, mas ele pode viver dignamente.
Hoje a gente ouve falar em hospital dia. Seria uma alternativa? Eu conheci ontem, né? Eu estava aqui numa reunião com um psicólogo, a gente estava trabalhando essa questão da questão manicomial, né? E ele me informou sobre as residências, né? As residências psiquiátricas, né? Que são muito interessantes, que são grupos de pessoas, né? Isso é um serviço do Estado, é um processo novo, eu ainda não tinha tido conhecimento, onde, durante esse processo de crise, as pessoas passam tempo nessa residência, né? E nessa residência eles vão ter cuidados de enfermeiros, de outros profissionais de saúde, mas vão estar convivendo com outras pessoas que estão também passando por crise, mas com outras pessoas normais, que estão lá, que residem por um tempo, enquanto não tem estruturada uma certa autonomia para viverem lá no mundo, lá fora, com independência. É um conceito totalmente diferente do manicômio, né? Quando a gente vê aqueles documentários sobre Barbacena, né? Tem um recente sobre outras instituições manicomiais. É muito louco ver a que ponto de animalidade as pessoas são obrigadas a cair, né? Porque não tem nenhum cuidado e nenhum respeito às suas diferenças, né? Então, é uma saída interessante. O CAPS tanto para álcool e drogas quanto para as questões psiquiátricas, é maravilhoso. Só que todo recurso que eles recebiam para funcionar bem, esse recurso tem sido cortado. Então, bom, Nazira, aí nós vamos entrar numa longa conversa que eu adoraria estender com você, mas o nosso tempo está terminando. E eu vou lhe dar o último minuto que nós temos para você falar sobre o que você quiser, e é 1 minuto, tá bom? Certo. Os diferentes somos todos nós, né? Nós precisamos nos ver, nos respeitar e também respeitar o outro, né? Eu acho que as metodologias maravilhosas, uma delas é o psicodrama, permitem a gente colocar esses loucos, dar voz a esses loucos, né? E eu gostaria que muito mais a gente pensasse no sentido de trazer essa diferença à tona, de vibrar com ela e de receber as contribuições que as diferenças trazem para a gente construir uma sociedade melhor. Obrigada, Nazira. Foi um prazer estar com você. Obrigada, Neide, por estarmos juntas novamente e aguardamos vocês no próximo programa.